Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de geografia, falando sobre a nossa diversidade cultural, falando sobre os povos que aqui influenciaram na nossa cultura. Primeiro vídeo que nós assistimos, nós estudamos sobre a diversidade do Brasil, na cultura do Brasil, e os primeiros habitantes do Brasil, que foram os indígenas. Hoje vamos falar sobre outros povos que aqui contribuíram, para a nossa cultura. E um deles são os portugueses. Eles chegaram no Brasil no ano de 1500. Estima-se que entre 1500 e 1800, 100 mil portugueses chegaram nas terras brasileiras. Eles iniciaram a ocupação deles pelo litoral, ali pelas praias. E aí começaram a explorar as riquezas que aqui disponível nós temos, Uma delas, o pau-brasil. O que é pau-brasil? Pau-brasil é uma árvore típica da mata amazônica brasileira, ou seja, uma árvore nossa, do nosso Brasil, típica do Brasil. Ela despertou o interesse dos portugueses por sua cor intensa, avermelhada. Essa árvore, ela serviu para a fabricação de tinta vermelha durante muitos anos. Observem aqui como que é a cor avermelhada dela. Então eles fabricavam, eles tingiam tecidos e a madeira, eles construíam móveis, caixas. A madeira também era aproveitada. Antigamente, essa árvore, ela era chamada de ibirapitanga. Aqui, ó, ibirapitanga. Em Tupi-Guarani, ela era chamada assim. Por quê? Porque onde Ibirá, aqui, significa árvore. Ipitanga se representa o vermelho. Por isso dela chamar, antigamente, em Tupi-Guarani, ela se chamava Ibirapitanga. Quando os colonizadores descobriram o nosso país, eles se referiram à árvore como bercil, ou seja, significava brasa. Por quê? Por causa da cor avermelhada dela, ó. Aos poucos, ela foi também sendo chamada pau-brasil, mas também ela ficou conhecida como pau-vermelho, arabutã, pau-rosado, pau de tinta, entre tantos outros. Olha aqui, ó. É uma árvore que pode chegar de 10 a 15 metros de altura. Possui um tronco, o tronco dela aqui, estão observando? Reto, estão vendo aqui? E ela não é como tem outras árvores que são menos grossas, o tronco dela não é tão grosso, ó, tá vendo? A árvore dá flores amarelas, as flores delas são amarelas, e o extrato interior capaz de gerar uma tinta vermelha. Aqui a tinta. O extrato aqui, ó, tá vendo? Por isso o interesse dos portugueses nessa riquíssima árvore que nós temos aqui no Brasil, ok? Muito bem.
Durante a ocupação dos portugueses, eles entraram em contato, óbvio, com os primeiros povos que aqui estavam, né? Que eram os indígenas. Muitas vezes, esses encontros, esse contato com os indígenas foi de uma forma bem pacífica. Foi aceito, trocaram, eles deram objetos como presentes para serem aceitos mais fáceis. Entre outros, teve a resistência deles, né? E muitos indígenas, durante esse processo de ocupação toda, eles foram mortos ou eles foram escravizados. E o que é uma pessoa escravizada? É aquela pessoa que não tem domínio de si, não manda em si. É aquela pessoa que não tem liberdade nenhuma, ela tem que fazer o que o seu dono manda, ela pode ser vendida, ela pode ser comprada, e ela não tem direito a nada, a absolutamente nada. As terras que antes eram ocupadas pelos povos originários foram sendo ocupadas pelos portugueses e substituídos por vilas. Então essas terras que antes eram ocupadas pelos índios que aqui estavam, os portugueses começaram a ocupá-las. E aí eles começaram a substituí-las por vilas. Ou seja, uma das primeiras vilas, considerada a primeira vila do nosso território brasileiro, tá trovejando, mas vamos lá, foi a vila de São Vicente, que foi fundada pelo Martim Afonso de Souza. Então foi uma das primeiras vilas, ela é considerada a primeira vila, né? A Vila de São Vicente. Depois dessas vilas começaram a vir, elas começaram a aumentar, aí começaram a vir as cidades. E aí foi ocupando e se espalhando por todo o nosso território brasileiro. Ok? Tudo bem até aí? Após os portugueses, porque os portugueses não trabalhavam sozinhos, e aqui vocês entenderam, né? Eles chegaram em 1500, depois chegaram mais portugueses, muito mais, exploraram as nossas riquezas, como o pau-brasil, entraram em contato com os indígenas, escravizaram alguns, mataram outros, e as terras dos indígenas aqui, eles começaram a ocupá-las e já começaram a substituí-las por vilas. E das vilas, como elas foram crescendo, foram virando cidades e começaram a se espalhar por todo o nosso território brasileiro. Então, como os portugueses, nós temos também os africanos, que aqui também vieram. Só que os africanos foi um pouquinho diferente. Eles não chegaram aqui por conta própria, eles não chegaram aqui todo mundo lindo, maravilhoso. Não. Eles vieram como? Eles vieram através do tráfico de pessoas. Eles vieram em navios negreiros em que os portugueses trouxeram eles da África, escravizavam e traziam para o Brasil. Mas por que eles traziam eles para o Brasil? Para trabalhar na colheita de cana-de-açúcar, que nas fazendas do Nordeste, principalmente do Nordeste brasileiro, né? Ali o litoral todo, naquele litoral do Nordeste ali. Por que essa mão de obra barata dos africanos? Pelo simples fato deles não receberem por nada. Eles trabalhavam de sol a sol, eles não tinham direito a nada, não recebiam nada, as roupas deles eram todas rasgadas, a alimentação deles era muito pouca, viviam em senzalas, galpões, assim que eles chegaram, né? Eles viviam aqui para essa colheita da cana-de-açúcar, ou era senzala, ou eram galpões, nas fazendas dos grandes, né, grandes senhores, e eles eram impedidos, né, de fugirem. Aqueles que fugiam, se pegos, sofriam as consequências. Enfim, o deslocamento dos africanos, quando eles
chegavam ao território brasileiro eram feitos pelos navios negreiros. E durante a viagem da África até o Brasil, que durava aproximadamente de 30 a 45, essa viagem era totalmente precária. Era uma viagem péssima, as condições eram horríveis. Muitos deles morreram durante essa viagem. Por quê? Porque não tinham comida, não tinham água, ou estavam doentes e ali não tinham assistência nenhuma. Eles vieram de países como Sudão, Cabo Verde, Congo e Zimbábue. Mas como que eles chegavam, eles eram transportados? Eles eram transportados nos porões. Estão vendo aqui? Aqui. Estão vendo aqui? Esse aqui é um porão do navio. Eles vinham assim, nesses porões, não tinha alimentação, e eles vinham acorrentados. Eles vinham todos, ó, tá vendo aqui? No canto superior aqui, pode ver que eles têm as correntes. Esses africanos escravizados, eles tinham uma rotina de trabalho muito intensa e muito cansativa. As condições precárias e a alimentação pouca, sempre foi, né, desde a vinda deles até a chegada aqui. E muitos deles se revoltaram. Alguns, quando conseguiam fugir, iam para os quilombos. Mas se eles fossem pegos, eles acabavam sendo mortos ou então eles eram torturados. No ano de 1850 foi criada uma lei, a Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Essa lei acabou com o tráfico de pessoas. Então, a partir dessa lei de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de pessoas foram proibidos. Tudo bem? Aqui embaixo nós temos aqui, ó. O tráfico de pessoas foi um negócio mais lucrativo já registrado, tendo contribuído para manter a economia de muitos países. Os negros eram capturados na África e levados para portos onde aguardavam embarque. Tratados como uma mercadoria qualquer, sofriam todos os tipos de humilhação e maltratos. Eles eram tratados como um objeto. Digamos assim, você compra lá um objeto, era um tipo de mercadoria qualquer, eles não eram tratados como ser humano, entende? As embarcações em navios negreiros, confinados nos porões, não tinham espaço, eles vinham amontoados uns aos outros, não tinha luz lá embaixo, nos porões dos navios não tinham luz e não tinha circulação de ar, muito pouco. Provocava a morte de muitos deles ou a contaminação por doenças, diversas doenças. Provocava a morte de muitos cativos. O que é cativo? São aquelas pessoas que perdem totalmente a sua liberdade de ir e vir, né? No caso, os escravos eram